Olá, muito boa noite. Meu nome é José Carlos Carvalho, sou sócio da Oliveira e Carvalho, auditoria e consultoria. Para você que está acessando agora nossa live pela primeira vez, a Oliveira e Carvalho é uma empresa de consultoria tributária que tem como core business a recuperação de impostos e contribuições. É sabido que a legislação tributária no Brasil ela é bastante complexa e a nossa especialidade é entender o que existe de oportunidade tributária e trazer essas oportunidades tributárias para as empresas, sobretudo no momento em que a gente atravessa hoje de muita dificuldade de caixa do Covid-19. Né? Hoje nossa empresa tem aproximadamente 1.300 clientes, dos quais nós muito nos orgulhamos e somos gratos pela parceria desenvolvida ao longo de tantos anos. Né? Na semana passada, tivemos a satisfação de receber o senador Flávio Bolsonaro aqui e nossa pauta foi medidas econômicas, medidas para a retomada do crescimento econômico. Né? Nossa pauta de hoje é negociação preventiva à insolvência da empresa. E temos aqui a satisfação de receber a doutora Maria Cristina de Brito. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite, doutor José Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo discutir um pouco sobre esse projeto de lei, sobre novidades que temos aqui no nosso Tribunal de Justiça. Então, vai ser um momento de bastante troca, né, entre todos nós. Estamos super ansiosos. Eu quero agradecer a senhora de antemão, porque eu sei que a sua agenda é extremamente concorrida. A doutora Maria Cristina, além de magistrada, ela é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Somos gratos, também vem de lá. Ela fez mestrado, fez doutorado pela UERJ. Já imagina como é que foi a concorrência, que tem uma ciumeira da UERJ para a UFRJ, mas depois a gente fala disso. Doutora Maria Cristina, além disso, trabalhou também, prestou consultoria para o Banco do Brasil. Ela que é autora e também é professora da Escola de Magistratura, professora premiada pelo IBMEC, professora da Fundação Getúlio Vargas, professora da PUC, enfim, tem uma carreira maravilhosa. Mas, e além disso, ela, entre os magistrados, ela vai ficar chateada que eu vou falar isso, mas ela é uma referência. Né? Todos os magistrados olham para a doutora Maria Cristina e falam assim, nossa, eu quero ser igual a ela. Então, assim, existe uma admiração pelos pares. Né? Porque admiração por funcionário, por quem precisa, é fácil, mas a admiração de par tende a ser autêntica. Então, é uma honra gigante poder contar com a senhora aqui durante esse tempo. A ideia, então, é a senhora, a sua conveniência, fazer uma exposição do que a senhora entender que é mais importante e a gente, logo na sequência, vai abrir para perguntas e respostas. Né? A gente está muito... para a senhora entender, o nosso público-alvo aqui, normalmente são empresários, né, e são executivos de empresas. E bastante receosos, porque as empresas vêm atravessando uma dificuldade gigante no fluxo de caixa por conta de redução do faturamento em termos de Covid-19. E aí já ligam assustados, meu Deus, será que eu vou ter que entrar em recuperação judicial? Que história é essa de negociação preventiva? Então, com a palavra, doutora Maria Cristina. Que bom, doutor José Carlos. É muito gratificante poder conversar nesse momento de tanta, vamos assim dizer, ansiedade, né? Porque, na verdade, o que hoje nós precisamos é de cada vez mais ter segurança jurídica, porque as questões andam assim conturbadas para decisão individualmente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o credor de uma empresa é também, a seu turno, devedor de outra. Então, vivemos momentos conturbados, momentos em que você abrir espaço nos seus créditos pode representar lá na frente uma dificuldade em arcar você com seus débitos. E isso realmente causa um pouco de insegurança, especialmente no agente econômico. Bom, e pensando nisso, já há algum tempo, a Lei 11.101, que é a lei de recuperação que foi mencionada agora pelo senhor, e é uma daquelas que eu milito diariamente, porque faz parte, né, da vara empresarial da qual sou titular e os processos nesse sentido, já vinha
carecendo, ou pelo menos recebendo um olhar diferenciado do legislador, que já via a necessidade de uma alteração. Veja, a lei de recuperação, que é a lei 11.101, ela acabou de completar agora, em junho, 15 anos. Então, veja, nesses 15 anos já tivemos a possibilidade de verificar o que já estava dando certo e o que não estava, os ajustes que eram necessários, e isso já vinha sendo pensado desde o ano passado. E aí, com o advento da pandemia, obviamente, houve necessidade, até mesmo por parte do legislador, que estava já debruçado sobre a reforma da 11.101, de perceber que havia ainda necessidade de uma legislação que pudesse atender a esse problema emergencial e temporário, né? Porque sabemos que a pandemia ela tende a acabar na medida em que, e isso podemos acompanhar diariamente nos jornais, o empenho da sociedade em buscar a cura, né, é tamanha. E lógico que ele vai encontrar, porque é justamente o que faz com que nós estejamos até hoje aqui, porque outras pandemias existiram e essa também temos que acreditar que o homem vai conseguir superar com toda a sua capacidade tecnológica, todas as possibilidades que... Então, a lei emergencial para esse momento tende a ser, ou tem que ser, uma lei temporária, porque ela não pode viger no momento de normalidade. Eu estou pensando nisso que, desde o início da pandemia, foi encaminhado, ou está sendo encaminhado pelas casas legislativas, hoje está no Senado, o projeto de lei 1397. Esse projeto de lei é um projeto bastante interessante, porque ele acabou criando o que a gente chama de eixos de soluções imediatas. E é óbvio que, no momento temporário, você não pode buscar institutos ainda que possam ter continuidade. Muito embora alguma coisa desse regime temporário possa realmente acabar sendo incorporado pela reforma maior da Lei 11.101, que aí vai ficar para uma outra oportunidade. A questão dessa lei, desse projeto de lei, que cuida especificamente de medidas de caráter emergencial, ela busca resolver, ou pelo menos trazer soluções para o sistema de prevenção à insolvência. Veja, prevenção. Porque quando a gente fala em recuperação, a gente está falando de um procedimento que tem todos os contornos de um procedimento que é mais demorado, é mais custoso, envolve uma série de situações que, na verdade, poderiam ser resolvidas sem a necessidade do ingresso do devedor nesse procedimento. E aí, quando eu digo recuperação, nós sabemos que a recuperação pode ser judicial ou extrajudicial, mas sabemos de antemão que, na verdade, o judicial é como se batesse de 1.000 no extrajudicial, né? Eu me lembro que no final do ano passado eu cheguei a fazer um levantamento, nós tínhamos, assim, para cada 1.000 recuperações judiciais requeridas, menos de 10 recuperações extrajudiciais. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas por que a extrajudicial não é boa? Não, não é a questão de não ser boa, ela é muito boa também. A questão é que você, quando ingressa no procedimento judicial, você já pode trazer para ele todos os seus credores, diferente da extrajudicial, que vai escolher uma classe ou outra. Então, muitas vezes, o que a gente percebe, e aí, veja, eu estou do outro lado, é que o empresário chega na recuperação judicial já muito focado, ou seja, numa situação que ele já não tem outra solução, ele não pode escolher uma classe XY de credores, ele já está tão... Né? E isso, por que isso acontece? Também, dentro da minha experiência, eu percebo que nós, e aí eu vou incluir todos nós, brasileiros, temos muitas dificuldades com a negociação. Nós não somos muito afetos à negociação, muito embora seja o melhor instrumento de solução de conflitos. Por que eu digo isso? Volta e meia, mesmo nos procedimentos onde não seria necessário uma intervenção
judicial, eu tenho requerimentos pedindo intervenção judicial. Ou seja, juiz, decide aqui se eu posso fazer isso ou aquilo. Se a própria parte decidisse, ela teria muito maior flexibilidade de atuação, porque o juiz, quando decide, ele substitui a vontade das partes. Ele substitui a vontade das partes por uma ou outra, né? E quando nós negociamos, nós vemos que os dois podem ganhar. Há espaço para os dois, porque da mesma forma que o devedor quer pagar, o credor quer receber, né? E nem sempre, é muito interessante nesse ramo empresarial, é que nem sempre os mecanismos de garantia são bons, veja lá, são excelentes, mas nem sempre eles são aquilo que o credor realmente quer. Imagina um banco numa situação de alienação fiduciária, quando a gente tem aí um mobilizado de máquina, né? Suponhamos um guindaste. É uma situação que eu tenho numa recuperação. Eu tenho um contrato de alienação fiduciária de um guindaste. Então, quando a empresa está tendo dificuldade de atender ao cumprimento das prestações, o banco, na verdade, é uma garantia real, ele pode ir lá e pegar, mas interessa para o banco um guindaste? Ele nem tem onde botar um guindaste. O que ele quer, na verdade, é receber por aquilo, né? E aí, lógico, tem um campo enorme de negociação aberto. O projeto, então, 1397, veja, que já passou por diversas alterações e mesmo no Senado já recebeu 11 emendas, inclusive uma delas alterando até mesmo a questão do prazo de suspensão, prevê lá, num artigo bem específico, a possibilidade de os empresários se valerem da negociação preventiva. E o que vem a ser a negociação preventiva? Ela é um procedimento de jurisdição voluntária. Ou seja, esse tipo de procedimento é um procedimento que a intervenção do Estado juiz é mínima, tende a ser mínima, quer que ela seja a menor possível. Ele está ali apenas para direcionar, mas não para decidir, dando espaço às partes para essa decisão. E, na verdade, eu acho esse sistema, essa ferramenta nova trazida pelo PL fantástica, porque ele vem fomentar aquilo que é essencial no momento de pandemia, onde todos perdem. Então, se nós conseguirmos colocar na mesa todas as nossas perdas, certamente que haverá ganho para as duas partes. E como ele fomenta esse processo de negociação preventiva? Ele diz assim, olha, é preciso que haja o preenchimento de alguns requisitos esses que são objetivos, ou seja, não está na esfera subjetiva do juiz decidir se o empresário A ou B venha participar. Não, preenchidos os requisitos objetivos, será deferida esse procedimento de jurisdição voluntária chamado de negociação preventiva. Esses requisitos são: ele precisa ser requerido em até 60 dias após um prazo inicial que vai da vigência da lei, que ainda não é lei, é projeto, né? 30 dias dali é possível que seja, então, requerida ao juiz. Mas tem mais, não é só um mero requerimento. É preciso que ele comprove, veja só, esse empresário comprove que, deixa eu só pegar aqui o dispositivo, deixa eu pegar o dispositivo, porque númerozinhos assim... uma redução de 30%. Isso, 30% do faturamento anterior, não é isso? Eu já sei que isso você olhou e até eu acho fantástico, porque precisa mesmo ter um atestado de um profissional de contadoria, ou um contador, o que é muito importante, né? É essencial. Mas deixa eu dizer aqui, ai meu Deus, está aqui. Tem hora que a gente pega todas as folhas possíveis e não acha, né? Não sei se acontece com vocês, mas aqui comigo a lei de Murphy sempre funciona. Mas funciona para todos, né? Ela não é só minha. Ela não é só minha. Mas é 30% do faturamento, levando em
comparação o trimestre anterior, né? Então, e isso tem que ser atestado por um contador. Bom, alcançado esse período, desculpe, eu fui só pegar aqui a minha folhinha que caiu. Alcançado esse período, preenchido esses requisitos, o juiz, então, pode, a requerimento desse devedor, nomear um negociador. E esse negociador vai ser custeado às expensas do devedor. Bom, o importante é que ele vai ter um prazo, isso dentro da nova versão, de 90 dias. Veja só que interessante, 90 dias para negociar com os credores. Bom, isso vocês podem pensar assim, puxa vida, 90 dias parece pouco, mas na verdade não é, porque todos estão em dificuldade. Da mesma forma que o devedor que busca a negociação preventiva, o credor dele também está em dificuldade, porque ele também, veja só, é devedor de outros credores. Isso é uma moeda, né, que está dos dois lados, está para um e está para outro. Então, ele vai conseguir, e aí a gente espera que esse credor e esse devedor cheguem a bom termo. Bom, coisas que podem acontecer nessa negociação. Pode ser que não se alcance essa negociação. E não alcançando essa negociação, esse devedor pode pedir a recuperação judicial. Ele pode pedir a prorrogação do prazo, mas essa prorrogação não será deferida, porque o prazo de 90 dias de suspensão é o prazo de negociação, porque suspensa, esqueci até de falar isso, que é muito importante, a suspensão da cobrança de qualquer crédito. Por isso é que é interessante também para o credor estar lá, porque ele não pode cobrar de outra forma. A lei suspendeu todas as possibilidades de execução. Então, com isso, ele já, ou ele cede de alguma forma, ou ele pelo menos participa, ou participando e não negociando, o que pode acontecer lá na frente, ele participar como credor de uma recuperação judicial. Nesse processo de recuperação, e aí a recuperação é judicial, isso aí é posterior a essa negociação preventiva que, infelizmente, possa estar infrutífera, o mecanismo já vai ser o atual da Lei 11.101. Mas o mais interessante é a possibilidade dessa negociação prévia, e veja, ainda não é uma recuperação judicial, ainda não tem todo o custo de uma operação, de uma recuperação, um processo judicial em recuperação judicial. Então, tende a ser mais benéfico, até porque, salvo o melhor juízo do doutor José Carlos, quando a gente está falando de mercado empresarial, quanto mais célere puder acontecer a superação de uma crise, melhor para esse empresário. O empresário, ele é empresário. Eu digo que empresário, ele tem a audácia fantástica de estar no mercado, se disponibilizar ao mercado e fazer coisas incríveis no mercado. Ou seja, ele participa como agente econômico que é, intensamente do desenvolvimento econômico e social do nosso país, do Brasil. Eu acho que a atividade empresarial é uma atividade, e aí quando eu falo audácia, esse adjetivo, é aquela audácia boa, aquela coragem fantástica que há muitos não há. Muitos não têm essa coragem. Então, eu acho que porque ele tem e porque ele desenvolve essa atividade, que é uma atividade de risco, naturalmente, ele merece uma resposta rápida, uma resposta célere do Estado. E eu vejo na negociação preventiva esta possibilidade. E mais, eu vejo não só a possibilidade de uma solução, como também a introdução de uma cultura nova no Brasil, que é a cultura da negociação.
É muito comum, né, a gente, em algumas situações, fazer um paralelo com o sistema americano, que lá a negociação é rápida, mas lá o sistema processual e de execução é completamente diferente. Se você não paga, por exemplo, o financiamento do seu carro, no dia seguinte tem um guindaste na sua porta para levar o seu carro. E aí você se vê impelido a negociar, porque afinal de contas você pagou uma parte daquele bem. Então você quer negociar. E eu acho que cumpre realmente ao Estado fomentar a negociação a um nível mais elevado, ao nível em que o devedor tenha considerado as suas dificuldades, mas também se reserve ao credor o direito, né, de receber o seu crédito, não é? Da mesma forma. Só para poder até abrir um pouco mais ali para perguntas, eu queria só falar ainda duas coisas. Durante o período de negociação, que é o período de 90 dias, o devedor ele pode negociar todo tipo de contrato, ele pode continuar negociando. E aí tem uma coisa boa. A negociação preventiva, ela vai abarcar, ela vai albergar todas as obrigações que não foram adimplidas anteriormente, veja, a 20 de março, mesmo aquelas de trato sucessivo que possam ser conduzidas ou possam ultrapassar o período de 20 de março, mas elas tiveram origem, ou seja, o fato gerador está lá na frente, está antes, né? Está antes. Mas tudo aquilo que for contratado por esse devedor durante o período de negociação é muito bom, porque esses credores, veja, em geral, se a gente está falando aqui de aquisição de mercadoria, são credores quirografários, eles vão ter o crédito deles durante esse período pós 20 de março, ou seja, durante o período da negociação preventiva, enquadrados como extraconcursais. Então, é muito interessante, porque você ser credor de alguém que está na negociação preventiva não é ruim, porque o seu crédito vai sair da última categoria, do último enquadramento como quirografário, e vai passar para extraconcursal, vai virar à frente de muitos outros, né? Se não quase que de todos, né? Então, é uma forma de você incentivar esse credor a continuar financiando, de forma que aquele empresário, financiando ou atendendo aquele empresário não tenha a atividade econômica dele paralisada, o que vem a ser prejudicial para a negociação prévia e para o próprio mercado, porque a gente tem que imaginar que nesse momento de pandemia não foi só o A, o B, o João ou a Maria, né? Afetados, fomos todos afetados. Então, seria interessante para o credor também manter, porque ele sabe que o crédito dele está tendo uma categorização, está tendo um enquadramento muito melhor havendo, né, eventual impossibilidade da composição e entrar a empresa ou numa recuperação ou mesmo numa falência. E para terminar, aqui a notícia é boa, é maravilhosa. Para terminar, só a minha fala, para eu abrir a pergunta, se que vocês quiserem. Exatamente ontem, às 19h59, o presidente do Tribunal de Justiça assinou o ato normativo autorizando a implantação do projeto de regime especial de tratamento de conflitos relativos à renegociação prévia. Ou seja, nós, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, já estamos aparelhados para promover essas negociações preventivas. E os senhores podem me perguntar, sim, mas como isso vai acontecer? O ato normativo está na página do tribunal, www.tjrj.jus.br, e lá está na frente, logo na abertura da página. E lá, nesse ato normativo, no artigo 8º, está assim descrito: a parte interessada formulará requerimento por e-mail institucional, e aí aqui tem o e-mail, que conterá o pedido e a causa de pedir relacionada às consequências da pandemia, observada ainda a competência das varas empresariais. O pedido deverá ser acompanhado da qualificação completa das partes, dos documentos pessoais,
dos e-mails de contato e demais. Recebidos, o próprio NUPENEC, que é o nosso núcleo, vai entrar em contato com as partes e vai agendar a sessão de mediação no prazo máximo de 10 dias úteis. Ou seja, o judiciário logo está saindo à frente para permitir que essas negociações possam acontecer da melhor forma possível. Temos a melhor plataforma, estamos experimentando as mediações já em processos recuperacionais, como foi o caso da Oi, com diversos servidores. Aliás, foi algo fantástico, né? Porque a maior recuperação que nós temos no Brasil está no Rio de Janeiro, na 7ª Vara Empresarial. Então, a experiência que nós, e eu digo nós, porque os juízes todos acabam aprendendo uns com os outros o tempo todo, né? Já nos possibilita receber esse projeto, esse ato normativo de implementação desse regime, assinado ontem pelo nosso presidente, o desembargador Cláudio Mello, com muita alegria e satisfação, porque, sem dúvida, vai prevenir procedimentos de recuperação que possam, né, por força do decurso do tempo e do custo, serem infrutíferos, e vai fomentar, fortalecer o poder de negociação que cada um de nós deve começar a cultivar e entender e se esforçar, porque a composição consensual é sempre muito melhor, mais rápida, né? Então, veja, é uma oportunidade incrível para os empresários nos dias atuais. Acabei passando muito do meu tempo, mas eu queria dar assim, um monte de notícia boa, né? Olha, estamos encantados. A gente já tem aqui dezenas de perguntas. As pessoas estão assim, em êxtase, né? Então, primeiro, eu queria ouvir da senhora a sua percepção. Quer dizer, com a publicação, caso venha acontecer, do Instituto de Negociação Preventiva, a expectativa é de que haja menos processos de recuperação judicial. Confere? Menos, muito menos. Mas eu posso também te alertar para o seguinte: o formato do ato normativo, o ato normativo assinado pelo presidente do TJ, ele independe do projeto de lei. Na verdade, por que eu digo que esse projeto nosso, o projeto já, né, em vigor, já começou hoje, e eu até estou fazendo parte dessa comissão, ele, na verdade, se utilizou dos mecanismos legais que nós já temos hoje disponíveis para isso. Então, veja só, é por isso que eu sugiro realmente a leitura do ato normativo, porque ele lança a mão não só do nosso Código de Processo Civil, que implementa e sugere que isso aconteça muito, né? Que é a mediação e a conciliação, a autocomposição dos litígios, e aí o litígio que eu me refiro especificamente no que toca à pandemia são os pagamentos, as execuções ou as revisões contratuais propriamente ditas, mas ele também se vale de recomendações do Conselho Nacional de Justiça. E já está, ou seja, já temos em andamento isso, já é possível, independente do projeto de lei, que eu quero muito que seja aprovado, porque ele traz uma uniformidade de atuações dos juízos, né, no Brasil inteiro, o Brasil enorme como ele não pode ficar à mercê de decisões diferentes ou procedimentos diferentes para a negociação preventiva. Então, é importante que a gente tenha realmente uma lei e esse projeto de lei vem realmente a calhar. Mas é também de enaltecer a ação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que já saiu na frente e com base no que nós hoje já temos disponível. Ou seja, é possível, desde já, implementarmos essas negociações, né, numa plataforma, o que traz para o credor também uma certa, não posso chamar de calma, mas um conforto, porque ele sabe que tem uma segurança, tem uma plataforma, eu tenho o judiciário, mesmo numa jurisdição voluntária, eu tenho o judiciário ali trazendo o norte, e eu acho que isso dá mais segurança, né, ao credor de querer participar. Mas é ótimo que o projeto venha, o projeto vire lei e seja muito aplicado no Brasil inteiro. E eu posso já adiantar que estados como São Paulo, como Paraná, como Rio Grande do Sul, também já implementaram
regimes especiais de tratamento de conflito, né? Fomentando a mediação, neste formato, um formato muito semelhante ao nosso aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro já existe, portanto, a possibilidade, a vantagem da negociação preventiva. Que notícia boa. Foi bem batalhado isso, né? Foi bem costurado, bem trabalhado. E eu achei mais bacana que foi assinado ontem à noite. Né? Opa, notícia fresquinha, né? Fresquinha. Tá no site, tá na minha época, chamava-se furo de reportagem. Furo de reportagem. Que legal. Doutora Maria Cristina, existe alguma ordem de grandeza? Porque numa negociação, o objetivo é estabelecermos uma relação ganha-ganha. É claro que, assim, qualquer negociação envolve uma parte ceder daqui, a outra parte ceder de lá. Cada caso é um caso, a gente não tem como passar régua, porque as empresas atravessam situações econômicas distintas. Mas, pela sua experiência, o que seria um percentual de deságio? É possível falar nisso para viabilizar alguma ordem de grandeza? Porque, por exemplo, numa recuperação judicial, os nossos clientes sofrem muito. Nós aqui na Oliveira e Carvalho passamos por isso também. Clientes que entraram em recuperação judicial e a proposta que nos foi oferecida foi, olha, você pode aceitar um deságio de 85%, ou você pode não aceitar um deságio de 85%, a empresa não vai conseguir sobreviver, você não recebe nada. E aí tem o péssimo e tem o ruim. Como é que a senhora enxerga isso? É uma questão muito difícil. Eu confesso, eu tenho que, na verdade, me render a ela, porque existe um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que nós, juízes, não podemos interferir na deliberação de um plano recuperacional, a não ser no aspecto da legalidade. Sim. Mas no que toca a deságio, né, vamos assim dizer, que na verdade, o cerne de uma negociação, nós estaríamos fora, ou seja, não seria possível. Mas é lógico que, do outro lado, os juízes ficam se contorcendo, porque é uma coisa muito interessante, né? Com o decreto-lei 7661, que era anterior, a lei anterior à atual, eu me lembro até que o Miranda Valverde, que é um autor conhecidíssimo, disse assim: finalmente a gente está tirando das mãos dos credores, que era a lei anterior a esse decreto, que é de 1945, e botando na mão do juiz. E aí agora veio a 11.101, agora não, em 2005, e falou: finalmente a gente está tirando da mão do juiz e colocando na mão do credor. Então, na verdade, nós vivemos hoje esse impacto, né? O juiz ele fica muito à mercê do plano no que toca aos deságios. Mas é difícil. Eu reconheço que 85%, na verdade, é um deságio pesadíssimo. Mas os juízes, nessa hora, ficam meio que uma camisa de força, né? Se não for um problema de legalidade, ele não tem como interferir, porque pode ser que o credor entenda que é melhor receber 15% a não receber nada, considerando que o crédito dele é quirografário. Mas, veja, às vezes você tem aí uma posição que não era nem para recuperação, era logo para falência mesmo, né? E o que me deixa algumas vezes muito preocupada é o nosso procedimento. Eu costumo trazer aqui para o direito a reflexão da distinção entre eficiência e eficácia que você tem na ciência da administração, né? Ou seja, eficiente é você fazer rápido e eficaz é você fazer para valer, né? Para que dê certo. Então, eu acho que o judiciário ele já alcançou o patamar da eficiência. Ele vai fazendo rápido e, hoje em dia, nós ficamos assim... a produtividade do judiciário nos dias de hoje, em home office, está fantástica, né? Números assim, incríveis, né? Mas será que está sendo eficaz? Será que, de repente, uma empresa que está num procedimento de recuperação já não era realmente para falir? Mas o que acontece com o problema da falência no Brasil? Eu até, no outro dia, escutei uma colega dizer, e eu disse que ela tem toda a razão. No Brasil, não dá para o empresário falir 2 vezes, porque o processo falimentar é um processo tão difícil
tão moroso, tão, né, cheio de desdobramentos, né? Porque você pode ter uma ação de responsabilidade, você pode ter uma ação criminal por uma falência fraudulenta, que acaba, né, eu não fico feliz, né, nem de forma alguma orgulhosa de dizer que eu tenho uma falência no meu cartório de 20 anos. Eu tenho uma falência boa de 20 anos que eu estou pagando, mas o credor está há 20 anos para receber agora alguma coisa. Eu não me orgulho disso. Eu acho que isso é um fracasso do judiciário, é um fracasso. Ainda que eu esteja pagando, eu estou pagando 20 anos depois. Muitas vezes eu não estou pagando nem para o credor primário, eu estou pagando lá para a segunda geração, para o neto do credor. Então, lógico que isso é de se envergonhar, tudo isso é de se envergonhar, mas muito está nessa ausência de eficácia. Se não der para recuperação, vamos passar para a falência e da falência liberar imediatamente aquele empresário. Veja, eu estou falando de uma falência por vias normais. Não estou falando de falência fraudulenta, não. Uma falência que acontece porque a atividade econômica é uma atividade de risco. É mesmo uma atividade de risco. E por que é de risco? Quando acontece algum problema, o próprio Estado tem que acorrer a esse empresário e resolver logo o problema. Mas o empresário também tem que querer resolver. Ele precisa entender que a responsabilidade dele está ali. Ele precisa participar até onde ele consegue, né, vamos assim dizer. Ele precisa trazer à mesa todos os débitos e tudo aquilo que ele tem para atender aqueles créditos. Então, muito que a gente vê hoje, infelizmente, é torto, né? Vamos assim dizer. E aí propicia que a eficácia fique de lado, o que é muito preocupante, né? A senhora colocou um ponto muito legal, que quem não é de direito, muitos empresários não são formados em direito. Eles acham, eu já fui perguntado sobre isso várias vezes, que é o juiz que negocia, ou que é o juiz que determina o percentual. A senhora está esclarecendo que não. Não. O juiz não entra nessa seara. Não! Esse credor, olha só, ele tem que ir à Assembleia Geral, ele tem que participar. Quando o plano é colocado, o plano, 60 dias depois de deferido o pedido de recuperação, esse credor pode... Perdão, a recuperanda, ela protocola, né, ela junta aos autos o plano. E esse credor, ele pode promover um incidente de objeção ao plano. Ele pode objetar o plano, depois ele pode impugnar eventual crédito. Ele tem que participar. Então, na verdade, o que se vê hoje é que muitos credores, eles aceitam qualquer coisa, porque qualquer coisa é melhor do que nada. E aí a gente, na verdade, fica realmente de mãos atadas, porque hoje quem decide os destinos da empresa em recuperação são os credores. O juiz, ele vai pontuando, é um procedimento que, na verdade, eu gostaria que ele fosse... Na lei, na 11.101, é um procedimento que tem que começar e terminar em 180 dias, que é o prazo de suspensão, que a gente chama de stay period, que é o artigo 6º. 180 dias, que deveria ser improrrogável, mas a gente não consegue, em 180 dias, dar cabo desse processo. E aí, muitas vezes, a gente acaba prorrogando, o que é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que teria que começar e terminar em 180 dias. Porque, sabe, se a gente fica doente muito tempo, a tendência é a gente não querer mais sair da cama. Não querer mais sair da cama. E não é isso que se quer do empresário. Porque, e aí, olha, minhas homenagens a quem é empresário. A pessoa que empresaria, que tem a capacidade intelectiva de descobrir qual é o melhor mecanismo, se é assim ou se é assado, como ele vai fazer vender, né? Eu tenho uma tia que ela tem a veia empresarial latente, né? Então eu digo com ela, ela fala assim, não, eu sou comerciante. Eu falei, não, você não é comerciante, você é empresário. Porque ela chega na loja dela, aí falam para ela, olha, isso aqui não está saindo. Ela pega, ela coloca lá na vitrine, em menos de 24 horas é vendido. Aí você vai me perguntar, como assim? É a forma como ela organizou o produto e apresentou. Isso é uma capacidade intelectiva que não somos todos que temos. E quem tem que aproveitar.
não pode perder tempo ficando num processo recuperacional, nem num processo de falência. Ele pode passar por esses processos, né, por essas situações, porque a atividade econômica é uma atividade de risco, mas ele tem que ter possibilidade de sair rapidamente e voltar ao mercado, porque ele sabe fazer e ele faz melhor que qualquer outro. Né? Eu não tenho essa capacidade, eu não sei se o senhor tem, mas eu acho fantástico que tem. Eu acho incrível e eu quero propiciar que ele possa fazer, enfrentar esse problema e voltar rapidamente para o mercado, porque o mercado precisa dele, precisa dessas pessoas, né? que possam promover desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. O Estado não consegue, o Estado sozinho não dá conta, precisa contar com a iniciativa privada. E a iniciativa privada precisa encontrar no Estado, e aí na sua função jurisdicional e legislativa, eu começaria pela função legislativa e jurisdicional, todas as ferramentas que ele efetivamente precisa para dar continuidade a essa parceria com o Estado. É uma parceria. Veja, estou aqui me referindo. O Estado ele não dá conta sozinho, ele precisa do empresariado. E o empresariado precisa da segurança jurídica que o Estado, através das suas leis, através da função jurisdicional, que é aquela da aplicação das leis, possa lhe garantir. É como se fosse um casamento, mas daqueles casamentos que é um casamento que não é só entre seres humanos. É um casamento, eu costumo chamar de metafísico, porque é entre a Terra e o Sol, né? Acabamos de ter um eclipse, né, no dia 21, e isso aí é isso, é um casamento forever, né? O Estado e a iniciativa privada, eles precisam estar juntos. E é esse casamento da Terra e do Sol. Esse eclipse me lembrou exatamente disso, né? Foi o anel, a aliança que é traçada entre esses elementos da natureza, né? Doutora Maria Cristina, a gente fica muito feliz de ver a senhora lúcida, né, entendendo que o Estado está lá para ser um facilitador e que se a empresa prosperar, é bom para todo mundo, claro, desde que o empresário opere de maneira correta, porque tem empresários artistas como tem em qualquer profissão. Nós recebemos uma pergunta aqui de um empresário perguntando se uma empresa em recuperação judicial, em negociação preventiva, pode, e aí a sardinha aqui está mais para o meu lado, né? Se pode fazer recuperação de impostos. E o desejável é que a empresa continue operando normalmente. Né? Normalmente. E a gente sabe que a parte tributária ela não entra na recuperação judicial. Não. Ou seja, se o sujeito está devendo 100 dinheiros, vai ter que pagar 100 dinheiros. Né? Agora, isso não impede que, tendo pago o imposto equivocadamente no passado, que ele faça a recuperação desse imposto, inclusive para aliviar o caixa dele, não é isso? Sim, sim. Na verdade, esse é um dos maiores problemas que a 11.101 enfrenta. Ou seja, ela não consegue trazer para, vamos assim dizer, para o quadro de credores recuperacionais, nem o fisco e nem o credor com garantia real, né? Que é o caso da alienação fiduciária. Então, isso dificulta muito, porque, veja, hoje os empresários têm realmente como seu maior credor o fisco em muitas situações. E não é à toa que o fisco volta e meia cria as possibilidades de você renegociar as dívidas. Né? Então, no projeto, veja, não é nesse projeto 1397 temporário que a gente está falando e cuja vigência está programada só até o final do ano, 31 de dezembro de 2020. Mas no projeto de lei que vai alterar a 11.101, tem sim a previsão de se compor com o fisco, de trazer o fisco para a recuperação judicial. E os bancos, né, que são, na verdade, os credores de propriedade fiduciária credores fiduciários, que é aqueles que eu estou me referindo agora. Então, existe sim esse projeto, e lógico vai ficar muito mais fácil, porque muitas vezes o fisco não participa do processo recuperacional e, na verdade, ele também não consegue receber, porque tudo aquilo que poderia ser levado à asta pública, se representar
bem essencial, atividade econômica de uma empresa em recuperação judicial, não pode ser levantado, porque fere o princípio da preservação da empresa. Então, é como se o fisco, embora pudesse ter continuidade, ele se vê paralisado porque ele não pode, por exemplo, pegar um bem, o parque industrial, por exemplo, ou a sede, ou qualquer máquina que seja operada para o desenvolvimento da empresa em recuperação, ele não pode levar à esta pública. Então, indiretamente, ele sofre os efeitos da recuperação e ele não pode participar dela, porque como ele não está lá no quadro de credores que vai receber de acordo com o plano, ele fica meio que atado. E se a empresa quebra, ele também experimenta fortes prejuízos, né? Então, é lógico que o fisco é importante porque ele faz parte do pacto que nós, veja, a sociedade, fizemos de ter um Estado, né, que possa promover o bem-estar para a sociedade. E o bem-estar custa caro, e a gente paga por isso. Então, quando a gente paga imposto, a gente está pagando o retorno do bem-estar que a gente quer. Né? Eu acho fantástico pagar imposto. Agora, não é? E agora, pagar e cobrar como a gente quer que o Estado atue ou utilize os valores que ele recebe. Isso são coisas diferentes, mas que a gente tem que pagar, tem que pagar. É claro, faz parte do pacote, né? O desconforto muitas vezes a senhora já separou, né, o pagamento de fazer jus ou de eu conseguir identificar a aplicação apropriada dos recursos que eu estou pagando, né? A gente entende quando a parte tributária ficou de fora da recuperação judicial, porque o brasileiro é muito criativo, né, tem muito artista. Se permitisse que a parte tributária fosse para a recuperação judicial, é possível que houvesse empresários interessados em entrar em RJ só para deixar de pagar os impostos. Mas fato é que, assim, quando o sujeito ele não tem dinheiro suficiente para... Assim, na dúvida, se o cobertor é curto e eu tenho que escolher se eu vou pagar o funcionário ou o meu fornecedor, eu tenho que pagar o imposto, eu deixo de pagar o imposto. E, infelizmente, essa vai ser a realidade de grande parte dos empresários, né? Então, assim, não permitir que a parte tributária entre na recuperação... A senhora trouxe uma ótima notícia, quer dizer, se alguém está pensando, né, em colocar a parte tributária em RJ, isso vai ser maravilhoso. E, recentemente, agora, houve uma mudança na legislação, a senhora deve estar acompanhando, permitindo que seja feita a transação em matéria tributária, porque sempre houve uma previsão legal, mas o tema pendia de regulamentação, que saiu agora pela PGFN. Então, assim, os créditos foram separados, acima de 10 milhões, abaixo de 10 milhões. Fato é que hoje a gente pode, por adesão ou individualizadamente, sentar e fazer uma composição com a Fazenda. O que podemos, inclusive, doutora Maricina, comprar o que nunca pôde, né, porque no mercado havia consultores que diziam assim, não, você pode comprar um crédito tributário de uma empresa e usar na sua. Mentira, isso nunca pôde, por absoluta ausência de previsão legal. Hoje pode, uma empresa pode comprar um precatório e usar para pagar os seus tributos. Claro, então somente débitos inscritos em dívida ativa, mas já é um começo, né? Sim, sem dúvida. Eu só gostaria de lembrar que na negociação preventiva que nós falamos hoje, não há possibilidade de negociação de crédito trabalhista. Então, assim, crédito trabalhista é um crédito muito delicado, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é hora do empresário rever a questão mesmo da relação de trabalho, mas esse crédito, por imposição legal, ele é retirado porque trata-se de verba alimentar, tem toda uma característica que impede, muitas vezes, desse credor trabalhista sentar à mesa para negociar, né? É aquela coisa, não, eu preciso muito me alimentar, então eu vou aceitar qualquer valor, e aqui a gente está frente a um direito indisponível, né? Com todas as questões possíveis, mas esse crédito, pelo projeto de lei, ele não seria, vamos dizer assim, passível da negociação preventiva. É que a gente falou do fiscal, né? Não pode esquecer de falar do trabalhista. Perfeitamente. Doutora Maria Cristina, recentemente foi promulgada a Lei 3.467 de 2017, que altera a consolidação das leis trabalhistas. Lá no artigo 457, ficou claro agora, o que antes era uma zona de penumbra, agora jogou-se luz sobre isso,
A empresa ela pode usar como estratégia para minimizar os encargos previdenciários e tributários dela, uma gestão previdenciária da folha de pagamento. Então, na hora que a empresa contrata um funcionário, ela normalmente contrata e combina um salário. Né? Eu vou te pagar aqui 100 dinheiros de salário. Acontece que quando você chama isso de salário, a empresa precisa recolher os encargos previdenciários sobre isso. Né? E existem eventos na folha de pagamento hoje sobre os quais não incide a contribuição previdenciária. É o caso, por exemplo, do abono, é o caso da gratificação, mesmo que gratificação habitual, é o caso de prêmio diário. Então, o empresário antenado, ele consegue montar a cesta de remuneração do funcionário de forma a ter uma incidência menor de encargo trabalhista. Deixa eu tirar uma dúvida com a senhora, com base na sua experiência, para fins estatísticos. De cada 100 empresas que começam um processo de recuperação judicial, quantas conseguem sair dele? Estatística difícil, né? Mas eu já vou te adiantar. Tá. 10% não consegue sair. A senhora quer dizer que 90% é bem sucedido? Não, 90%, na verdade, não sai da recuperação. Ah, não sai? É convertido em falência. Só 10% consegue superar. Perfeito. 10%. E por que isso? Porque quando já pede a recuperação judicial, já está nas últimas. Já pede nas últimas. Já pede nas últimas. Ou seja, já passou do ponto de pedir a recuperação. Já passou. Então, aí o processo ele até tende. Alguns juízes entendem que é melhor a empresa que está mal das pernas esteja com ele numa recuperação e vá tocando aos poucos, do que esteja no mercado com dificuldades, criando embaraços. Né? O que, assim, eu particularmente não concordo. Eu acho que se uma empresa ingressa no processo recuperacional mal, eu acho que cabe a nós, veja, em deferência à própria sociedade, em já convolar em falência, porque até para ser rápido, para reabilitar esse empresário, para ele voltar ao mercado em condições melhores, talvez num nicho de mercado diferente, numa atuação diferente, né? Mas muitos não conseguem. A lei prevê que um processo recuperacional, ele em 2 anos já possa ser encerrado. E eu coaduno, eu sou totalmente de acordo com a lei. Eu acho que o prazo máximo, assim, 2 anos. Se uma empresa não conseguiu se recuperar em 2 anos, é muito difícil. Ela já está muito mal, e aí eu não sei se o judiciário faz bem em tentar reorganizar ou realmente em partir para a falência, até por conta mesmo de toda a dificuldade de processamento de uma falência, que não é só a questão do juiz, tem a arrecadação e a liquidação de ativos, é uma coisa mais... Realização de ativos e depois a sua liquidação é uma coisa mais complicada. Tem arrecadação, leilão, e aí você junto tem toda a questão trabalhista, o juízo trabalhista. Então, não são poucos os conflitos entre os juízes empresariais falimentares e os juízes trabalhistas. Então, eu acho que se entrar na recuperação, aquele empresário que entrar, ele já tem que ter mira, que tem que ser assim um tiro certo, né? Eu vou... E não espere demais. Se ele não conseguir na preventiva, que ele vá para a recuperação, mas imbuído de toda a força para concluir logo esse processo. As recuperações que são, vamos assim dizer, que têm sucesso, elas acontecem em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos. Que ótima notícia. Doutora Maria Cristina, existe uma crença, e aí pode ser por ignorância, de que uma empresa que entra em recuperação judicial, o dono ou o gestor da empresa perde o poder e ele não consegue fazer mais nada do ponto de vista gestor. É uma crença equivocada, não é verdade? Equivocada. Na recuperação, o administrador continua, só que ele vai receber um administrador judicial que na verdade, a gente costuma dizer, ele é o intermediário entre as ações que estão acontecendo e o juiz. Ele acompanha as ações, ele promove os relatórios, como as informações que a empresa fornece. Então, ele não perde, ele continua atuando. O que muitas vezes acontece é que a empresa vai para uma recuperação, mas não
faz um novo plano de negócios. Então, assim, se ela vem com planos de negócio, planos de recuperação, assim, que no mês, se naquele mês ela conseguiu oferir 40 milhões de lucro, ela diz que no plano ela vai conseguir 400. Aí a gente fica assim, mas como? Se ela conseguiu 400? Então, assim, são coisas mirabolantes, né? Então, o papel do administrador é auxiliar, mas não é gerir a empresa. Ele não é funcionário da empresa, ele não é administrador da empresa. O administrador é o sócio administrador nas limitadas, é o presidente ou diretor nas SAs, e aí vai atender exatamente aquilo que a Assembleia elegeu, como formou. Ele só é essa ponte. Agora, o processo recuperacional é um processo custoso, porque você tem que ter um bom contador, você tem que ter os relatórios, você tem que ter um plano recuperacional viável, você tem que ter um bom negociador. Aliás, isso aqui vai ser uma nova profissão de mercado. Negociadores, eu acho que quem começou com as negociações como profissão tende a crescer muito. Então, precisa-se de um bom negociador, contrate um bom negociador para fazer essa ponte entre os seus credores. Porque é importante, alguém de cabeça fria, né, que olhe especificamente. Que consiga botar a cabeça fora d'água, porque às vezes o sujeito está tão envolvido. O devedor está ali envolvido. Ele não está enxergando. Perfeito. Doutora Maria, você tem mais 4 minutinhos aqui, tem mais uma pergunta. Um empresário perguntou para a gente o seguinte: ele ouviu dizer uma história de uma empresa em recuperação judicial, cujo proprietário era assim, um artista, e o camarada não tinha necessidade de colocar a empresa em recuperação judicial, mas o fez para conseguir negociar de uma forma equivocada as suas dívidas. E depois é como se ele comprasse as próprias dívidas por um valor muito menor. Quer dizer, uma vez que a empresa está lá com carimbo em recuperação judicial, os credores se predispõem a aceitar, receber isso com deságio. Quer dizer, mesmo sem necessidade, ele propôs para baixar o volume de dívidas. Isso existe? Pode acontecer. E quem detecta isso para o juiz é o administrador judicial. É o administrador judicial que detecta. E lógico que nas recuperações judiciais a gente tem a participação obrigatória do Ministério Público, né, como fiscal da. Então, o administrador traz essa informação, o Ministério Público, em cima disso, promove o seu parecer e aí pode extrair daí até uma vertente criminal, se for o caso, se houver tipificação. Maravilhoso. Olha, acho que de todas as lives que a gente fez, essa foi a mais esclarecedora. Nossa. É muito o papo fluido, né? Assim, bom demais, assim, muitos elogios aqui. Doutora Maria Cristina, olha, muito obrigado pelo carinho, pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela preocupação em informar as pessoas, que eu sei que o seu objetivo aqui é permitir que a sociedade saiba o que faz o judiciário, o que existe de oportunidade, romper com algumas ideias equivocadas, e assim, a missão foi muitíssimo bem cumprida. Prazer foi todo meu, adorei ter essa oportunidade, porque mostrar o que a gente faz, né, e faz de verdade, porque quem é juiz por opção, por sacerdócio, porque não é uma profissão muito fácil, né? Resolver o problema de todo mundo não é uma profissão muito fácil, mas é uma alegria enorme quando a gente pode externar, né, o que vem sendo feito, o que nós pensamos, e mais, né? Como é importante essa função do Estado para trazer paz social, para trazer equilíbrio e para propiciar que a atividade empresarial seja uma atividade de muito sucesso, porque não é o sucesso só do empresário, é o sucesso de toda a coletividade. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora. Quem não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar disponível no Instagram da Oliveira e Carvalho, que é a Oliveira e Carvalho. Muito obrigado por você que ficou com a gente até agora. Semana que vem estaremos de volta. Obrigado, doutora Maria Cristina. Fica com Deus. Nada, até logo. Forte abraço a todos. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau.